Paz do Senhor a todos. Nosso tema para falar nesse breve vídeo é: o bom líder sabe ouvir. Esse tema de saber ouvir é um desafio para os dias de hoje, porque ninguém mais tem tempo para ouvir ninguém. Os pais aos filhos, o marido à esposa, a esposa ao filho, na igreja, no trabalho, o mundo está tão corrido, é tanta informação, as redes sociais. Mas sabe que essa é uma das características que nos faz amar ao Senhor, que a palavra fala assim, Salmo 116, amo ao Senhor, porque Ele me ouviu. O Senhor nos ouviu no dia da angústia e nos ouve todos os dias. É o que o texto fala acerca do Senhor em Isaías. Os ouvidos do Senhor não estão cerrados. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, é um bom ouvinte. Então, saber ouvir é um reflexo de Deus em nós. Agora, indo para o líder. Um líder que não saber ouvir bem, ele vai governar mal. Porque a guerra se ganha com informação. Você tem que ter as informações para saber como agir e onde agir. Se você estudar as guerras mundiais, as grandes batalhas que houve na história da humanidade, as grandes vitórias veio porque houve informações de aonde agir, onde ia ser o ataque. Então, ser um bom ouvinte é uma característica importante para se vencer a guerra. E aí o líder, equivalente ao pastor, o pastor deve ser o obreiro, um bom ouvinte. Eu vou encerrar contando uma experiência. Ele estava na igreja, atendia uma irmã, ela trouxe várias situações da família dela, mas eram situações que como pastor não tinha nada a ser feito. Era totalmente impotente em relação àquilo. E confesso que fiquei assim, uma frustração, porque você quer ajudar de alguma forma, você quer contribuir, mas era um problema tão complexo e difícil que eu não pude fazer nada, a não ser aquela frase, vamos orar, irmã. Vamos orar, irmã. Não vamos estar orando por isso. E aquilo me pareceu muito pouco, diante da pessoa tão aflita. No outro dia eu fui até numa livraria comprar um livro, obviamente. E ali eu estava pensando aqui na hora, chegou para mim um pastor. E eu não estava nem falando com ele, mas ele tocou aqui no meu ombro e me disse só uma frase. Ele falou assim, o ouvido do pastor é remédio. O ouvido do pastor é remédio. E saiu. Depois eu fiquei pensando, era Deus me respondendo. Naquela mesma noite eu atendi uma outra irmã. Ela trouxe um problema com o inquilino, um problema complicado, também não tinha nada para fazer. Mas eu fiquei ouvindo, conversando, ela foi falando, e foi dando atenção, e falando que nós íamos orar. E ela foi jogando todo aquele peso, botando aquela situação, aquela angústia dela. No final eu orei por ela, é o que podia fazer, não havia nada além disso. E quando acabamos de orar, ela falou assim, pastor, o senhor sabe, só ir falar aqui para o pastor, só ir estar conversando, eu já estou melhor, eu já estou mais tranquila. Porque o ouvido do pastor é remédio para a ovelha. Que Deus os abençoe e a paz do Senhor.